Olá a todos, muito DTNM. Nós vamos nesse vídeo examinar sobre o reconhecimento facial, algo que está sendo usado, que está sendo contestado, há muito o que se comentar sobre isso. Olha só, vamos aqui a algumas notícias. Reconhecimento facial passa a ser usado em 14 aeroportos. Isso aqui é no Brasil, tá? 14 aeroportos. Vamos aqui. Sistema de reconhecimento facial usado pela polícia do Reino Unido é questionado na justiça. Vamos mais uma notícia aqui. Vamos aqui. Não tem erro. O que ele mostra é uma imagem comparada a outra que já foi armazenada anteriormente. Não tem erro. Aí nós temos também dados aqui do Wikipedia que fala sobre como é que funciona o reconhecimento facial. Existe um padrão no sentido de como é feita a amostragem, como é que é feita a comparação. Mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que cada país ele tem uma maneira de fazer a divisão do rosto. Isso que eu pesquisei para poder saber. Eu pensava que existia um padrão para todos. Todos tinham um jeito só mas você há de convir que há diferenças muito grandes, inclusive pessoas, por exemplo, o asiático, o negro, a pessoa nórdico, o brasileiro. Então existe uma diferença muito grande e cada software utilizado por cada empresa ou por cada país, ele utiliza uma forma de dividir a face. Existe a filosofia de que quanto mais ponto, mais preciso é. Existe a filosofia de que existem pontos cruciais, e se esses pontos cruciais forem encontrados, mais preciso é. Aí você sabe disso, né? Cada um vai puxar a sardinha, a farinha para o seu prato. Não existe assim, o certo é esse. Mas eles entendem que é 100% de precisão. Na verdade eles dizem assim, olha, eles falam quase 100% de precisão o sistema de reconhecimento facial. Vamos aqui algumas reportagens. Eu tenho também aqui, olha. Vamos aqui. Vamos ler aqui. Como funciona o reconhecimento facial? Entenda a tecnologia que lê o rosto. Existe a biometria, sabe? Existe a biometria do rosto humano. Vamos aqui. Essa aqui que é importante. Importante para a gente ler. Eles falam em... Tá aqui, isso aqui, ó. O rosto de uma pessoa é formado por diversas características que são chamados pontos nodais. Nodais, refere-se a nós, os nós que são encontrados no rosto humano. Eles entendem, e de certa forma, até com certa razão, que há uma geometria, que a gente pode falar já de biometria no rosto humano, e que esses pontos nodais, esses nós aqui, ó, onde há a distância entre o olho, a distância entre olho e olho, a distância entre testa e queixo, a distância entre o canto da boca e o olho, o canto da boca e a parte interna do olho, a altura do nariz, a espessura, né, diâmetro aqui, o possível diâmetro das narinas, tudo isso é levado em consideração. Então, o software que possui mais pontos nodais, ou seja, nós, aqueles pontos importantes, pontos essenciais do rosto humano, tende-se a entender que esse software é o melhor. Aqui no Norton também tem uma página que fala sobre isso. Conhece o antivírus Norton? Pois é, eles falam como é que funciona, mas os passos são básicos. Existe um banco de dados, olha aqui, olha esse número aqui, ó, 412 milhões de faces, isso aqui, no FBI, olha, no FBI, 412 milhões de faces. Desde quando eu era novo convertido na fé, eu ouvia falar de um certo banco de dados que ia ser colocado em Oslo, na Noruega, e esse banco de dados ia ser feito um computador que ia pegar informações de todo mundo, havia um ponto de referência. Eu não sei até quanto isso é verdade, não cheguei a investigar isso, mas eu sempre ouvi que haveria um ponto de coleta de informações. Outra coisa que eu também sempre ouvia, e isso aí eu já posso afirmar que procede, por exemplo, na Bíblia Sagrada fala de um chifre que vai se levantar tendo olhos, ou seja, ele vai ver tudo
o que for dentro do campo visível. Isso aqui não é nada mais nada menos do que a execução do que está vaticinado, está profetizado. Pois bem, mas voltando aqui para a parte da biometria, como eu estava dizendo para você, o nosso rosto humano ele é entremeado de pontos essenciais, pontos nodais, ponto onde se encontra uma protuberância com outra, uma saliência com outra. E esses pontos aqui, como eu falei, o software aqui possui, inclusive preste atenção aqui, uma inclinação, olha nesse aqui, ó. Então esse rosto aqui, por essa inclinação, já não seria comparado a um outro, ainda que fosse gêmeos. Ele diz o seguinte, que os softwares estão tão bons que uma pessoa que não identificasse gêmeos, o software identifica, exatamente por essas nuances, por essas diferenças mínimas que existem no nosso rosto. Então está sendo utilizado basicamente no mundo todo, em aeroportos. Sempre você vai ouvir que é para sua segurança, sempre você vai ouvir que não tem outro interesse além desse. Só que a questão da privacidade, ela entra nesse contexto. Deixa eu mostrar aqui para você qual é o cidadão que está processando, é usado pela polícia. Sim, é questionado. Esse cidadão aqui, ele está processando a polícia por causa que ele entende o seguinte, olha. Tá aqui. A tecnologia de reconhecimento facial tem sido usada em eventos de carnavais, de rua, de concertos, aumentando os medos de uma sociedade Big Brother, ou seja, estão com medo da gente estar sendo vigiado. Mas esta seria a primeira vez que uma força policial britânica enfrenta um desafio legal sobre o seu uso. Então eles têm que provar juridicamente que, segundo eles estão aventando aqui a possibilidade, que é altamente improvável que eles parem de usar essa tecnologia, então eles terão que mostrar em tribunal que o uso é proporcional e razoável, disse a pessoa que foi entrevistada sobre essa questão. Então o Facebook ele tem um reconhecimento facial e é muito pobre. Isso eu já afirmo para você, que às vezes a gente vê uma fotografia e diz que é tal pessoa e não é tal pessoa. A gente vê, às vezes, o meu rosto já foi comparado a de uma mulher e uma mulher já foi comparada a de um outro amigo meu. Ele diz lá que aquele nome é daquela pessoa, que aquele rosto é daquela pessoa. Então não é muito preciso, pelo menos o do Facebook, né? Mas eles estão dizendo aqui, olha, não tem erro. O que ele mostra é uma imagem comparada a outra que já foi armazenada anteriormente. Eu já fui, quando eu estive em Campinas, ali na região de São Paulo, a gente chega lá num prédio, aí o prédio, ele diz pra gente, olha, o seu rosto vai ser fotografado para entrar no prédio, para poder subir lá para os andares superiores. Aí o nosso rosto é fotografado, acabou. As próprias transmissões ao vivo, pronto, já está no banco de dados. Você andou pela rua, uma câmera de segurança pegou você já entrou no banco de dados. Você não precisa dar autorização. Ele diz o seguinte, que esse método ele é menos invasivo do que as impressões digitais e a leitura de íris, pois a leitura de íris e a impressão digital é muitas vezes mais precisa que o reconhecimento facial, que os programas de reconhecimento facial podem propiciar. Só que esses dois outros que eu falei, eles são invasivos. Você precisa ali passar o dedo, você precisa ali que a pessoa coloque os seus olhos num leitor de íris. Já o reconhecimento facial, ele diz que é menos invasivo, as pessoas não são desrespeitadas, não são obrigadas, mas é uma questão jurídica, é uma questão que está em aberto, não tem nada resolvido. O fato é que eles já estão usando, esse é o fato, já está sendo usado, e com certeza, se você vive em alguma cidade, o seu rosto já foi fotografado e está em algum lugar, em algum banco de dados. E cadê? Deixa eu mostrar aqui para você a velocidade que eles conseguem fazer, uma média de 100 mil por segundo. Se eu tiver equivocado, eu vou encontrar aqui. Tá aqui, ó. Como o conjunto de medições do rosto é o único para cada pessoa, a precisão do reconhecimento facial é sempre muito alta, normalmente muito perto dos 100%. E o sistema é rápido, conseguindo identificar até 20 rostos simultaneamente a uma velocidade de 100 mil faces por segundo. Agora, veja bem, vamos colocar dentro de um contexto ali, de uma cidade. Só que você sabe que isso não está mais só numa cidade, está no país. Se estiver no país, está no mundo todo. Porque você tem internet, você tem a transmissão de dados muito rápidas.
E isso faz com que o seu rosto já esteja na Noruega, o seu rosto já esteja na Austrália, já esteja na Argentina. Inclusive a Argentina, é bom de pontuar, foi o primeiro a utilizar a questão da digital, né? Eles que tiveram essa ideia de utilizar as impressões digitais para identificar pessoas. Então o seu rosto está por todo lugar. Agora, claro, como eu disse para vocês, existem questões, por exemplo, a questão da diferença de pessoas. A pessoa negra, ela tem uma fisionomia, o asiático tem uma outra fisionomia. Por isso que eu estou falando para você que esses nós encontrados, por exemplo, numa pessoa nórdica, qual é a característica do nórdica? Ele tem a cabeça alongada do queixo à testa, é comprida. Aí você vai aqui no Brasil, para regiões ali do Nordeste, região aqui da Amazônia, já é uma cabeça mais arredondada e um pouquinho achatada. Aí você vai para a questão do japonês, ele já tem um nariz menos acentuado. Você vai a questão do negro, ele tem os lábios mais carnudos. Então por isso que eu estou lhe dizendo, existem programas, cada um diz que o seu é melhor que o do outro. O meu é mais preciso, que ele quer vender, né? Ele quer vender o programa dele para os outros países, para as outras nações, para os aeroportos, para os cinemas, para o show, no show de carnaval, show de teatro, para identificar se tem um suspeito ali ou coisa parecida. Eles querem fazer isso. Então ele diz, olha, o meu é melhor porque o meu tem, vamos supor aqui, o meu tem mais de 60, o padrão é 60 pontos nodais e o meu tem 120 pontos nodais. Claro que eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas só para você ver como está uma briga. Não existe o padrão. Olha, esse aqui é o usado porque esse aqui é o correto. O próprio rosto das pessoas, ele inviabiliza que exista um padrão único. Então eu achei importante, lembre-se disso, pontos nodais. Ou seja, aqueles pontos que são encontrados nas pessoas. Você vê que aqui, olha, eles formam triângulos, formam hexágonos, formam pentágonos, octógonos irregulares, entendeu? Irregulares, formam linhas não planas. Veja aqui, ó, uma linha não plana, eu achei importante acentuar essa aqui. A distância, o eixo axial dos olhos, da pupila que a gente tem. Saiba de tudo isso e que isso está acontecendo e que com certeza o seu rosto já está em algum arquivo, em algum lugar aí para ser comparado no lugar que você for. Boa sorte!